Fala conosco hoje mais uma vez, pela Tua palavra que vamos aqui ler e expor, e ensina a cada coração que está aqui, ensina no íntimo. Nós abrimos o nosso coração para ouvir e receber as coisas maravilhosas que tem para nós, no nome de Jesus. Temos mais um pedido de oração, mas a gente vai orar no final por algumas coisas. Eu vou orar no final, tá bom, irmãos? Muito bom. Queremos falar hoje sobre receber ao invés de merecer. Nós temos falado sobre o poder que há no sangue de Cristo, da autoridade que nós temos, uma vez que nós fomos tocados, transformados, fomos colocados numa posição de autoridade. Nós temos acesso à graça de Deus, não é? E nós precisamos compreender que existe na dimensão do reino de Deus, o que significa receber é diferente da maneira como nós entendemos neste mundo. Você já recebeu medalhas? Você já ganhou medalhas? A honra, o mérito? Eu ganhei umas na escola, né? Já ganhou troféu, não é? Você já foi reconhecido publicamente? Você espera o dia disso acontecer? Nós vivemos num mundo cercado dessas coisas de mérito, não é verdade? Não, de reconhecimentos. Então, faz parte da realidade, faz parte. Então, mas o apóstolo Paulo diz, as pessoas correm nesse mundo para receber uma recompensa, uma coroa, um reconhecimento aqui dos homens, mas nós corremos uma corrida, não é? Sendo mais que vencedores, porque tem um prêmio eterno muito maior. Então, é normal acontecer isto, não é? Mas ao mesmo tempo que receber o mérito é um negócio bom, existe aquele lance, né? Você já viu o final de Olimpíada? Já viu o final de Olimpíada, de basquete, de vôlei? Final de Copa do Mundo, não é verdade? Não. Mas o de Olimpíada parece que é mais interessante, né? Então você vai estar lá, e você está competindo nas Olimpíadas, aí sobram quatro equipes no final, vamos supor, não é? E aí você vai para as finais, e quando o pessoal que está disputando a medalha de ouro, o pessoal que fica com a prata é bom, né? É ou não é? É bom. Como é que é a alegria deles? Agora imagina quem está disputando a medalha de bronze e ganha. Como é que é a alegria deles? É interessante, né? Não é verdade, não? Porque só da medalha de bronze vai estar o quê? Ganhamos uma medalha. E o pessoal da medalha de prata vai dizer o quê? Ai, nós perdemos o ouro. Não é isso que é? É muito difícil ver o pessoal assim, ganhamos a de prata, porque eles acabaram de perder alguma coisa. Então o nosso mundo vive nesse esquema de competição, e na verdade devia ficar muito feliz porque tem a prata, não é verdade? É difícil chegar na prata. Mas o reino de Deus, ele não trabalha nessa questão. Mas nós transferimos esses conceitos para Deus, para o amor de Deus, para o céu. Nós transferimos o conceito do mérito, porque o time jogou e o melhor venceu. Eles jogaram melhor, verdade? Às vezes não é que jogou melhor, é que às vezes o outro jogou muito pior. Como frequentemente acontece com uma seleção que nós conhecemos, né, irmãos? Sim, nós brasileiros todos conhecemos essa realidade. Então, mas acontece que, mas nossa tendência é transferir isso para um relacionamento com Deus, porque também no trabalho tem uma competição, é o melhor que vai, e você vai conseguir uma vaga, faz um cursinho, só os primeiros que passam, entram, é sempre assim, esse mundo é assim. Então, parece que nós estamos sempre nessa competição. Então nós temos aquele senso, se eu não for bom bastante, se eu não fizer por merecer, eu não tenho. Então, embora isso seja válido dentro de certas questões, porque ninguém vai premiar um incompetente, não é verdade? Não, eu não conheço nenhuma empresa que pega um cara incompetente e fala, você está ganhando um prêmio, um bônus especial, 20% de comissão pela sua incompetência. Isso não existe, irmãos. Pode existir nas esferas governamentais, mas nas empresas de verdade não existe. Mas no reino de Deus não é assim. Relacionamentos não são assim. Então,
a gente transfere esse conceito para o amor de Deus e para a maneira como nos relacionamos com Deus. Então a gente não pode merecer o amor de Deus, como a gente merece a promoção, ou como a gente merece o destaque. Não serve para o relacionamento com Deus. Então, não se pode merecer o amor de Deus, mas apenas receber o amor de Deus. Vamos devagar nessa parte, pensa nisto. Eu não posso merecer o amor de Deus, eu só posso receber este amor. Você crê nisto? Você entende isso? Porque a religião, a maioria das religiões, prega exatamente o oposto. Você precisa merecer. Você precisa merecer, você precisa fazer para merecer. Um dia eu estava ouvindo uma música. Essas músicas que o pessoal faz, depois tenta encaixar Deus para ver se ela vira gospel, não é verdade? Não. Então eles fazem uma música, depois dão uma encaixadinha assim de letra, põe Deus em algum lugar. Você está rindo, né? Então, o que acontece? Eu ouvi a música lá. Então, Deus estava lá e cuidou do nosso amor, e nós fizemos tudo certo, então Deus nos abençoou. Ah, como eu fiz tudo certo, como eu fiz tudo direitinho, Deus me deve alguma coisa e Ele tem que me abençoar, percebe? É isso que, isso está embutido em muitas músicas na cultura. Vocês estão entendendo, irmãos? Não se pode merecer o amor. Se não se pode merecer o amor, não se pode merecer as bênçãos, não se pode merecer nada. Tem muita gente me olhando de maneira desconfiada aqui, tá? João 17, 23 a 26, Jesus faz a sua última oração, e Ele está orando assim: eu estou neles e Tu estás em mim. Pai, a obra que eu vou concluir agora, quando eu for para aquela cruz, eu vou tratar a questão do coração, mal de toda a humanidade, todos os que creem em mim, eu vou estar neles, eles vão estar em mim, e que eles experimentem uma unidade perfeita, para que todo mundo saiba que Tu me enviaste. Jesus está falando, as pessoas vão saber que eu vim, pela maneira como eles vivem, eles vão começar a viver em união, em amor, em respeito. Amém, irmãos? Jesus só é conhecido nesse mundo por causa das pessoas que têm Jesus no coração, essa que é a verdade. E para também que o mundo saiba que os amas tanto quanto me amas. Deus ama você tanto quanto Ele ama Jesus. A maioria das pessoas não acredita. Sabe por quê? O que é que eu fiz para merecer? Você está aí duvidando agora porque você está pensando, mas eu não merecia, não fiz nada. Não fez, não tem como fazer um negócio, não tem como é que você vai pagar pelo sacrifício? Quanto vale a vida do seu filho? Tem filho aqui? Quanto vale a vida do seu filho morto na cruz? Não tem preço. Ninguém pode pagar isso. Ninguém pode pagar o sacrifício de Jesus. A prova que Deus ama você como ama Ele é que Ele envia e Jesus concorda em morrer. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde estou, diz o texto. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. E também Deus nos amou antes do princípio do mundo, como lemos em Efésios, né? Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos, repreensíveis, sermos seus filhos. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E esses discípulos sabem que Tu me enviaste. Aí tem esta verdade: eu revelei o Teu nome a eles. Quer dizer, eu que te conheço, revelei quem Tu és para eles. Agora eles conhecem a Ti e a mim. E eles, através deles, isto vai ser conhecido de muitas outras pessoas. É como falou Arnaldo agora há pouco aqui. A questão da igreja não é que existe alguém na plataforma. A questão da igreja é que nós estamos nesse mundo dizendo, há um Deus que se importa, que ama você. Ei, eu conheço Ele, quer conhecer? Amém, irmãos? Esta é a questão, isto é a igreja.
Então eu revelei o teu nome a eles e vou continuar a fazê-lo. Jesus está revelando ainda quem é o Pai para nós. Então o teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. O amor de Deus por Jesus está no coração, está em você que crê nele. Amém? E o que é? E por que é tão difícil acreditar? É porque a gente tem essa mentalidade do merecimento. Eu quero ler uns textos que eu li no outro culto, mas não sobre a ótica da autoridade que temos em Cristo, mas do direito e da graça que recebemos. Presta atenção nisso. Sem ter que merecer absolutamente nada. Não se pode merecer o amor de Deus, apenas receber. Olha o que diz o texto: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Porque nós fomos avaliados bons, nossas obras foram pesadas, foi tudo calculado, e agora numa escala de importância, nós temos ali as bênçãos sêniores, as bênçãos pleno, as bênçãos júnior, as bênçãos... É isso que está na Bíblia, irmãos. Então não acrescenta aquilo que não existe. Deu todas. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou. Cristo falou, Jesus falou, Ele me amou antes e amou você, para sermos santos e sem culpa diante dEle. Já falamos disso semana passada. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus. Era o plano original. Conforme o bom propósito da sua vontade. Deus fez assim para o louvor da sua graça, que Ele derramou sobre nós, em seu Filho amado. Você percebe que tudo é em Cristo? Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho, que é a redenção, e perdoou os nossos pecados, que é a remissão. E depois Ele generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela derramou sobre nós também o quê, gente? Toda a sabedoria e todo entendimento. A gente não acredita, porque a gente acha que não merece. Se convence de uma coisa, não merece. Ponto. Vamos resolver esse negócio? Mas acontece que eu. Mas não pode ser assim. Vou mostrar para você porque pode. Precisa entender o significado. Se você entende o significado de redenção, eu vou repetir, já falei isso, mas eu vou repetir. Vou repetir porque o entendimento da palavra que nos vai gerar fé. O entendimento da palavra, se você entender o que é redenção e remissão, você vai dizer, é verdade, não mereço. Eu não tenho como merecer. O texto, na outra versão, diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Redenção é uma palavra no grego que significa libertação efetuada por meio do pagamento de um resgate. O sangue de Cristo foi usado para pagar. Comprou. E você veio para Ele. Se foi pago, alguém precisa pagar? Não. Como é que Ele falou? Ele pagou os nossos pecados. Mas como é que diz as religiões? Aqui se faz... Como é que é? Aqui se faz... Aqui se paga. Eu ouvi muito da minha mãe. Então, você tem que pagar os seus pecados. Se não pagar aqui, você vai aí para um nível intermediário, né? Vai sofrer um pouquinho para pagar. Mas, gente, como é que a gente vai pagar os pecados que Jesus pagou? Quem paga cartão de crédito 2 vezes? Fala para mim. Eu pago 2 vezes para garantir. Você paga? Não. Ridículo. Se você paga 2 vezes, você liga na hora e fala, ei! Foi pago. A remissão, o que é a remissão? Essa palavra significa, oh Jesus, perdão dos pecados, permitindo que sejam apagados da memória, como se nunca tivessem sido cometidos. É a remoção da culpa. É o que o Adilson testemunhou agora há pouco. Eu descobri que eu estava ganhando uma culpa que a culpa já foi levada, eu já fui perdoado. Ele purificou a consciência. Ele só não perdoa, Ele purifica, Ele tira o peso. Percebe? Isso foi feito pelo sangue de Cristo.
Não dá para merecer, não dá para merecer, amém, irmãos? Está convencido que não dá para merecer? Mas está convencido que você foi perdoado? Tem gente que está tentando fazer merecer o perdão de Deus. Está morto. Literalmente morto, porque foi crucificado naquela cruz e foi ressuscitado com Cristo. Amém, irmãos? Muito bom. E ele recebeu toda a graça. Então, vocês são salvos pela graça, diz o texto, por meio da fé. O que você faz para ser salvo? Você crê nisso que eu acabei de dizer, que está na Bíblia. E é seu. Sabe qual a dificuldade com a fé? É porque nós sempre achamos que temos que dar alguma coisa em troca. Nós somos treinados a dar uma coisa em troca. Inclusive tem pessoas que fazem promessas. Elas dizem, se o Senhor me fizer isso, eu vou fazer isso. Como se Deus precisasse de alguma coisa para nos abençoar. Amém? Ele só precisa da nossa fé. E Deus que responde tantas orações de troca, Ele responde porque Ele é bom, amém, irmãos? Não é porque você está dando alguma coisa para Ele, porque Ele te ama mesmo. Ele já queria te curar mesmo. Na hora que você creu, Ele te curou. Ei, amém, irmãos? Vocês são salvos pela graça, não vem de vocês, é uma dádiva. Não é uma recompensa pela prática das boas obras, para ninguém ficar orgulhoso. Nós somos obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus, para fazer o quê? Realizar as boas obras que Ele preparou para nós. Essas boas obras você só conhece depois que você crê. Agora vocês estão em Cristo, antigamente estavam distantes, mas agora foram trazidos para perto, por meio do sangue de Cristo. Então você está perto, fala para o seu lado, você está perto de Deus. Ai, mas eu não sinto, pastor. Eu não sinto. Você sente. A gente quer sentir tudo, né? Sente. A gente quer sentir. A fé não é pelo sentir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e deixá-la entrar no seu coração. Amém, irmãos? Você pode sentir também coisas. É bom sentir. Então existe aqui um contraste. Isso aqui é muito importante. Esse aqui é o centro desta mensagem. Se eu penso que eu preciso merecer o amor de Deus, eu estou pensando assim, que é o meu esforço, o meu trabalho, a minha obediência. Eu obedeço a Deus, Deus tem que fazer alguma coisa por mim. Mas pastor, não tem bênçãos decorrentes da obediência? É lógico, mas você não obedece para ganhar a bênção. Você é transformado e porque você ama, você obedece. E porque você ama e obedece, a bênção é a consequência. Amém, irmãos? É a consequência. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Salmo 23:6. E habitarei na casa do Senhor Deus para sempre. É lindo o último versículo. Só que esse salmo é escrito por uma ovelha escreveu o salmo, e essa ovelha diz assim, eu tenho um bom pastor, ele me ama, ele cuida de mim, ele faz repousar em águas tranquilas, ele faz repousar em verdes pastos, e ele me guia, mas esta ovelha está seguindo o pastor, amém? Esta ovelha está ouvindo a voz do bom pastor e está seguindo ele, essa ovelha segue os caminhos, então qual que é o resultado? Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, a tua bondade, as bênçãos são o resultado de alguém que está seguindo o bom pastor. Então o meu esforço, o meu trabalho, a minha obediência, então eu mereço receber. Aliás, o amor de Deus ou as suas bênçãos é uma recompensa pelas minhas obras. Se alguém trabalha, o salário é devido, diz a Bíblia. Você não faz mais que obrigação de pagar quem trabalhou, correto ou não? Então basicamente essa mentalidade, a gente acha que merece, então a gente faz as coisas, aperta os botões, e Deus tem que nos dar alguma coisa. De preferência do meu jeito, a hora que eu quero, minhas condições. Ele tem que ser bonito, alto, rico, não pode falar grosso, não pode ficar careca quando ficar mais velho, ser sempre simpático e gostar da minha mãe. Aí fica solteira para sempre, né, irmãos? Oh Deus!
Eu mereço. Se eu mereço, tem outros que não? Lógico, existe um. Você não. O que você faz? Você ora que nem eu oro? Eu jejuo. Sabe o que você não tem? Você não jejua? Está lendo a Bíblia? É bom ler a Bíblia, irmãos? Oxe, se você não lê a Bíblia, você não vai saber a sua... É bom orar? É bom jejuar? Lógico. Mas não é para este motivo, amém? Outros não merecem. Comparação. Uma competição. Estamos numa competição. Isso aí se fundamenta no orgulho, tá certo? Orgulho. Não há graça. É baseado na lei. Eu tenho porque eu faço. Deus me deve. Eu dependo de mim mesmo. Quem é que sustenta esse merecimento? Eu. Quem é que sustenta esse merecimento? Eu. Quanto pesa um copo d'água? Quanto pesa? 300 gramas? 200 gramas? 200 ml? 200 gramas? A gente põe água aqui nesse copo. Não precisa nem pôr água, né? Eu chamo o Rogério aqui, que é um cara forte. Vem aqui, entendeu? Põe aqui, põe uma aguinha aqui, Rogério. Você está com sede? Põe uma aguinha aqui, tá certo? Põe uma aguinha aqui para você. Vai para mim, na verdade, mas você não vai beber. Pode pôr mais um pouquinho. Pôr mais um pouquinho. Isso. Agora, olha, não, tá bom, não vai derramar. Não, dá esse aqui para mim. Muito bom. Agora faz que nem a foto aí. Fica com o braço para cima. Quanto pesa o copinho? Nada, né? Nadinha. Então fica aí até o fim da mensagem. Daqui a 5 minutos, o que vai acontecer? 200 gramas, 300 gramas, 500. Daqui a pouco vai estar pesando mais ou menos uns 50 quilos. É verdade ou não é, irmãos? Essa é a religião. Depende de mim. Eu sustento. Mas tem uma hora que não sustenta, aí cai o copo, quebra tudo. Obrigado, não precisa ficar até o fim, não. Então, o merecimento é muito complicado. E a graça? Se você recebe o amor de Deus, o esforço não é meu, o esforço é de Cristo. É Ele que foi obediente até a morte. É Ele que suporta a cruz, amém? O trabalho é dele. Ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Uma está em Isaías. E a obediência é dele, porque ele foi obediente. Deus o exaltou sobremaneira. E ele já fez. E ele faz e entrega para nós, de graça. Porque ninguém seria capaz de fazer isso. Quando a gente pensa no modo do reino de Deus, de receber, e não de merecer, seja o amor, seja as bênçãos, seja qualquer coisa, a direção para a vida, porque isso é a preocupação do ser humano. Você reconhece, eu não mereço receber, ponto, acabou. Nem nunca vou merecer. Tem uns que começam, eu não mereço receber. Depois de 10 anos de cristão, a pessoa está mais bonitinha, não é verdade? Edson, mais escovadinha, mais como que nem o Edson Najara assim, um cara mais perfeitinho. Então, o que você pode pensar? Eu não merecia, mas agora, Valdez? Agora que eu estou melhorzinho, bem que eu estou merecendo. Não vai merecer nunca, amém, irmãos? Não se pode merecer o amor de Deus. É dado de graça. Eu não mereço receber. É a bondade de Deus que sempre me amou desde o princípio. Não é a minha recompensa. É uma coisa de Deus. Todos podem receber igualmente. Todos podem receber. Não é assim, eu mereço, outros não merecem. Todos podem receber. Se quiserem. Há uma igualdade. Todos necessitam dessa graça. Está aí a questão da humildade. Eu preciso. E se eu recebo,
é meu. Porque tem uns caras que querem ser mais humilde, né? É o humilde e orgulhoso. Eu recebo, mas eu não mereço. Eu não vou nem usar, porque, ai meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Deus tem... coitado. Recebeu e fala, é meu. Agora eu vou usar, amém? Você recebeu o quê? O direito de ser ouvido diante de Deus por causa do sangue de Cristo. E Ele quer responder. Então você entra lá, fala e ouve a resposta, amém, irmãos? Ouve o som do céu, não fica assim, não sei, para de ser incrédulo. Se recebeu, é seu. É seu. Amém? É baseado unicamente na graça. Eu dependo de Jesus. No primeiro eu tenho que me esforçar e lutar para merecer. O segundo eu tenho que desejar. Eu preciso só desejar, Pai, eu quero receber. Eu quero ardentemente isso para a minha vida. Amém, irmãos? Todas as religiões têm algo em comum. O homem é o centro. Já percebeu? Algumas têm Cristo, algumas encaixam Jesus. Algumas têm Deus, mas não tem Cristo. Mas a questão é o homem. É o mérito. É o que você pode. É o que você consegue. Tem vários tipos de religião no mundo. Notei alguns aqui. Aquele tipo de religião que você morre e volta, e vai sofrendo bastante para ser aperfeiçoado por meio de karmas, até atingir aquele nível de espiritualidade. Jesus é só um homem que aconteceu isto. Não é isso não? Oh, difícil. Tem aquela religião que você se esforça para ser bom aqui, sofre, esforça para ser bom, e se você não for perfeito, tem um purgatório, vai dar uma queimada, você sofre mais um pouquinho, aí você ganha o céu. Mas não está garantido. Jesus está lá, de braços abertos, sentado, dizendo, vem, corre, quem sabe você consegue. Estão entendendo, irmãos? Esse é o entendimento das pessoas. Tem outro tipo de religião, que tem muitos deuses, tem muitos espíritos, e tem gente para lá e para cá. Desde que você faz uma oferenda, se você for lá e fizer um negócio que ele quer, ele vai fazer o que você quer. Pode te destruir também, mas ele vai fazer o que você quer. Tem a outra religião que Deus é uma força cósmica universal. É um universo, né? Tem muito nos filmes, né? O universo quis que você... Já viu esse negócio de filme? O universo. O que é o universo? Não quer falar Deus. É uma força cósmica. Então esse universo é que é acessado pela mente. Você se disciplina, você se esforça. Você ascende um nível mais elevado. Tem a religião que parece até evangélica, que tem Deus e Cristo, mas é uma lei pura. Tudo depende de você. Se você obedece, se você vive, se você faz, sua salvação depende de você. Depende do que você faz. Se fizer besteira na última hora, não está mais salvo. É a lei pura. No seu lugar, o que faria Jesus? É uma pergunta interessante, muito usada. Mas ela é interpretada assim: seja perfeito como Jesus e faça igual a Ele, para você merecer a vida eterna. Estão entendendo, irmãos? É lógico que você pode interpretar no seu lugar o que faria Jesus de maneira, Senhor, eu quero agir com o teu coração. Amém, isso está correto. Mas as pessoas podem interpretar de outra maneira, achando que o quê? Sabe o que eu ouço muito no evangélico? Eu sei que eu não sou perfeito, eu não sei que eu não sou perfeito. A gente sabe, a gente não é perfeito. É porque está querendo ser perfeito. Quando você fala isso, está dizendo o seguinte: eu vou ser perfeito, porque quando eu sou perfeito eu vou merecer. Remove esse vocabulário, eu sei que eu não sou perfeito. Porque você está querendo ser. Tudo bem aí? E tem aquela meia calabresa, meia mussarela, não é isso, não? Tem aquela meia lei, meia graça. Então Jesus está aí, Ele salva você, Ele te ama, e está tudo bem, Ele vai te perdoar sempre. Só que assim, Deus ajuda só quem cedo madruga. Se fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Então temos uma troca aqui, tá certo? Não, então temos esse Deus, que Ele te salva, só que aqui na terra está por sua conta. Se você não fizer tudo direitinho, não vai resolver não. Fez besteira? Aqui você paga. Está dando para entender, irmãos? Tem graça para salvar, mas não tem graça para viver. Tudo depende de você, a graça não é para o dia a dia. O que é comum é que não tem cruz, não tem Cristo. Aí você vai perguntar: poxa pastor, essa mensagem até que é legal, né? Mas quer dizer então que
O que eu faço não importa? Deus vai me abençoar sempre. Então, o pessoal que gosta disso, né? Já que Deus vai me abençoar sempre, vou viver como eu quero. Pergunta errada, presta atenção. Não dorme agora, que essa parte é importante. Fala para a pessoa. A pergunta errada: a bondade e o amor de Deus não dependem, não está atrelado ao que a gente faz. A bondade e o amor de Deus está atrelado a quem Ele é. E Ele não muda. Amém, irmãos? Nós é que temos que mudar. A pergunta certa é o quê? Quem eu sou e quem Deus é para mim. Na revelação de quem Ele é, eu descubro quem eu sou. Quem é Deus Pai? Quem é Jesus o Filho? Quem é o Espírito Santo? Quem são eles para mim? Esta é a pergunta certa. O sistema da religião sem a graça de Deus. A gente já falou isso aqui, mas vou repetir. Ele funciona assim: eu faço para ter, para ser. Aliás, é melhor dizer assim: eu tenho que fazer, porque eu preciso ter, porque eu quero ser. Aí você pode completar esses 3 pontinhos de várias maneiras. Por exemplo, você pode dizer assim: eu faço tudo que é certo, para ter as bênçãos que eu quero, para ser feliz. Eu estou no centro de novo. É tudo eu. Eu faço tudo que for preciso para ter dinheiro e poder, sistema desse mundo, para ser um vencedor neste mundo. Você viu que um é igualzinho ao outro? Você percebe, não? Esse aqui é o pensamento religioso. Esse é o pensamento do sistema desse mundo, é o mesmo. Ficou claro essa parte? Não? Esse negócio de merecimento é um problema. Agora, como é que funciona o sistema da graça, no qual vivemos agora? Eu sou. Não é que eu vou ser, eu já sou. Porque eu criei nele, amém? Eu já sou filho amado de Deus Pai. Dá para repetir? Eu já sou filho amado, filha amada de Deus Pai. Já sou, pela graça. Não preciso fazer nada para merecer. Eu criei no amor dele. Eu recebi. Porque eu sou, eu tenho. Eu sou o filho amado de Deus, então eu tenho o quê? A herança de Jesus Cristo e o Espírito Santo dele habitando em mim. Eu tenho acesso a todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Eu tenho acesso ao trono da graça pelo novo e vivo caminho que ele abriu pelo seu sangue. Eu tenho acesso à palavra de Deus revelada no meu coração pelo Espírito Santo. Eu tenho acesso a todo tipo de bênção. Eu tenho acesso direto ao coração de Deus Pai, sem intermediários. Eu tenho. Você pode acrescentar, dá para falar umas 20 horas aí, não acaba. É por isso, uma vez que eu sou um filho amado de Deus, e eu tenho esta herança, e eu tenho esse Espírito Santo, então eu faço as obras que ele preparou para mim. Eu faço as mesmas obras de Jesus. Eu faço a vontade de Deus e não a minha. Porque a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. Eu tenho dons, você pode ter tantas coisas. Aí você quer orar e não sabe como orar, mas o Espírito Santo sabe como orar. Você está pensando em orar sobre uma coisa, já tentou orar sobre alguma coisa e não sabe como orar? Pede para o Espírito Santo orar, deixa ele orar, através de você. O dom de línguas é para a oração. Não é para você falar no microfone que ninguém entende. É para a oração.
Às vezes você está orando, Senhor, eu quero me casar com o João. Senhor, eu quero entrar naquela escola. Senhor, eu quero, não é? Eu quero ganhar ali naquela mega sena acumulada de 56 milhões. Não é? Senhor, eu quero. E aí você não sabe direito, aí você começa a orar em línguas. O Espírito Santo ora assim: Senhor, não dá isso para ele que ele vai se arrebentar. Esse cara só vai trazer dor. Mostra para ela que é outra pessoa, está cega. É o Espírito Santo que sabe orar, amém, irmãos? Até ajudar a gente a orar, nós temos acesso. Eu sou um filho amado, eu tenho a herança, eu faço as boas obras, amém? Eu tenho acesso à natureza. A natureza de Deus é bondade, misericórdia e amor. Então Ele abençoa você, porque Ele é bom, não porque você é bom. Porque na religião tem que ser bom para Deus abençoar, não é verdade? A graça não, depende dele. A gente crê nisso, não? Último texto. Tudo é pela fé. Romanos 5. Uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. O que é que a gente fez? Nada. O que Ele fez? Tudo. E deu acesso gratuitamente a nós pela fé. Está escrito aí. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça. Como é que você recebe essa graça? Pela fé no que Ele fez, em quem Ele é. E agora desfrutamos dessa graça com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar os problemas e as tribulações. Por quê? Porque eu estou firme nesta graça. Eu sei em quem eu confio. Ele me ouve, eu tenho acesso. Amém? Então eu tenho alegria de passar por dificuldade, porque eu sei, Deus vai operar um outro milagre. É mais um testemunho que eu vou dar. É mais uma mudança que as pessoas vão ver e saber, Deus está com você. Amém, irmãos? Isso é como pensa aquele que quer receber, e não aquele que quer merecer. Então ele pensa assim: me alegro a enfrentar dificuldades, pois sabemos que ela contribui para desenvolver a perseverança. Às vezes tem certas coisas que Deus fala: rapaz, você precisa resistir um pouco mais. Ô moça, não desiste não. Não entrega os pontos. Eu estou lutando com você. Não tem aquela música, Deus é quem luta por mim? Ele não está lutando por nós ou não está? Então, você já entendeu que um ser imortal, eterno, que não pode ser vencido, está lutando por você? Como é que vai dar errado esse negócio? Aquele que é invencível, o invencível, Deus não, quem diz na música no Alessandro Vilas Boas, Deus não pode ser vencido. Ele está lutando do seu lado, ele está com a espada. Só que ele diz para você assim: estou do seu lado, avança, avança que eu estou com você. A gente fica se encolhendo, não é? Ai meu Deus, eu não sei. Ele fala: eu estou lutando com você. Eu sou o teu escudo e a tua proteção. Eu estou à tua direita, à tua retaguarda. Avança. E na hora que você avança, Ele avança com você. E os anjos avançam e você avança e Ele avança. Mas temos que avançar. Por isso que Ele fala: por isso eu prossigo, eu não recuo. Aqueles da fé, eles não recuam, eles prosseguem. Amém? Então esse texto está dizendo para nós: o que é que você fez para ter Ele lutando do seu lado assim? Nada, você não mereceu, mas Ele está lá. Então agora receba a ajuda dEle. Vai em frente dizendo: é o Senhor que está comigo. É o Senhor que luta por mim. Nessa batalha vocês não têm que lutar, que eu que estou lutando por vocês. Vocês estão me adorando, vocês estão confiando em mim, eu estou lutando por vocês. Então, irmãos, essa perseverança produz um caráter, e o caráter fortalece a esperança não traz decepção. Pois sabemos, pode subir a banda aqui, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo dEle
para encher o nosso coração com o seu amor. É maravilhoso ou não é? Maravilhoso. Então, irmãos, não deixe nada impedir você de receber. Não deixe nada impedir você de... Joga a mentalidade religiosa do mérito fora. Não deixe nada impedir você de receber o amor de Deus e junto às bênçãos. Porque a questão não está... para de buscar... a bênção você precisa, mas para de buscar a bênção. Busca Ele. Amém? Busca Ele. Você vai ver o som do céu. Busca Ele. Não deixa nada impedir você de ser instrumento para abençoar muitos outros. Porque sabe, a gente tem essa mania egoísta, vai e pede coisa para Deus, Deus fala, mas você vai usar só para você, filho? É sério, você quer só para você? Você não se importa com as outras pessoas desse mundo que não me conhecem? Você quer resolver o seu problema e está bom? É porque a gente pensa que eu mereci, mas o Arnaldo não mereceu. O Arnaldo é muito ruim. Então eu mereci, que eu sou bonzinho. Mas quando você percebe que é tudo pela graça e você recebe, você fala assim, Senhor, eu estou recebendo, mas o Arnaldo, ele também precisa. Eu sei que ele não te conhece, mas ele precisa. Aí Deus fala, então você vai lá, diga isso para ele, você ore por ele, você abençoe ele. Amém, irmãos? A graça de Deus é grande demais. O que é que pode impedir? Incredulidade, falta de perdão? Eu não creio. Se você não crê, você não recebe, porque tudo é pela fé. Falta de perdão por quê? Porque a Bíblia diz que se você não perdoar os seus irmãos, uma vez que Cristo te perdoa, também você, o seu Pai Celestial, não perdoará. Você impede a graça de Deus. Está dizendo o seguinte, eu não quero. Porque a ideia, presta atenção, a ideia de que eu sou perdoado, mas nesse exemplo aqui, eu não perdoo o Arnaldo pelo que ele me fez, é ridículo, entende? Porque não se trata de mérito. Eu mereci ser perdoado. A gente pensa assim, né? Eu me arrependi, eu mereci. Não, Deus perdoou você sem você merecer. Ele fala, perdoa quem te ofendeu. Rasga esse negócio. Você tem muito mais para receber de mim. Então certas bênçãos, certas curas, certos milagres estão aguardando você abrir mão de achar que o outro não merece, ser melhor que ele. Beleza, hein? Quando você abre mão, Deus perdoa ele também, transforma ele que nem transformou você. Transforma ela que nem transformou você e tudo muda.